cara aqui, antes eu queria só mostrar uma coisa para vocês, tá? A gente tem uma tradição em que todo desafio... Olha o das Arábia, eu não tô com fósforo, eu tô só com isqueiro bique. Pessoal, é o seguinte, todo desafio a gente tem uma tradição aqui no Primo. E a tradição é a seguinte: a gente leva muito a sério os desafios que a gente faz. Isso aqui é muito estratégico pra gente, tanto sob uma ótica de crescimento, porque ajuda a gente a crescer. Eu sou muito grato por isso, porque vocês me ajudam a crescer, né? Vocês compartilham as lives, vocês fazem mais pessoas me conhecerem. Isso daqui não é bom só para mim, é bom para o meu time que está crescendo. Em agosto do ano passado, a gente estava em 5 pessoas, hoje a gente está em 34 pessoas. A gente deve ir para 55 pessoas mais ou menos nos próximas semanas. A gente está crescendo muito, então não sou só eu, é todo o time que se beneficia disso. Além disso, é uma mensagem que te leva, que é gratuita aqui no desafio, então eu fico muito feliz de poder agregar com cada um de vocês, tá? Uma tradição que a gente tem aqui é que cada desafio a gente registra isso, né? Então a gente tem, né, um fichário que a gente vai construindo, que é uma espécie de livro. Então, eu tenho o desafio da Arca, não lembro quem participou do desafio da Arca, né? Aí eu tenho o desafio que foi o do 1.000 milhão, né? Aí eu tenho o desafio que a gente fez, que é o mundo dos primos, o mundo é dos primos. Aí eu tenho o desafio de Salomão, né? E cada dia vira uma página de livro, né? Com uma super qualidade e tal. Então a gente vai fazendo isso de todos os desafios. E a gente está fazendo isso desse desafio também, tá? Então a gente já tem duas páginas. Ixi, Marzinho, eu vou precisar de sua ajuda aqui. A gente já tem 2 páginas de livro, tá? Que a Mieko fez pra gente. Então a gente já tem isso daí em alta definição. Eu queria mostrar pra vocês, tá? Isso daqui é gratuito, tá? A gente não cobra nada. Então a gente tem aqui a nossa capa, que depois eu vou mandar fazer meio dourada e tal. Eu já tenho aqui o primeiro episódio, eu tenho o segundo episódio e hoje é o terceiro episódio. A gente vai ter isso em alta, tá? Muita gente pede, fala, meu Deus, como que eu pego isso? Isso é de graça. Isso daí está no nosso grupo do Telegram, tá? Uma coisa que eu não fiz ontem, vou fazer hoje assim que terminar a live. Aliás, já vou pedir pro meu time fazer isso. Todo dia eu posto, né, uma página, um episódio. E isso aí só fica por 24 horas no Telegram. Por quê? Porque eu quero premiar realmente quem está mais comprometido. Então, galera, eu quero que o time, quando terminar aqui a live, deleta do Telegram o episódio 1, tá? A página do episódio 1, posta o episódio 2 e aí deleta amanhã de novo em 24 horas, tá bom? Eu vou botar o link nos stories para você arrastar para cima. Olha o grande Evarico aí na área, tá? Evaristo Costa. Vamos lá? Vamos começar aqui, pessoal. Hoje eu pedi para vocês trazerem um fósforo, ok? Vamos torcer para dar tempo, porque eu quero fazer isso aqui no final do nosso episódio de hoje, episódio 3. O episódio de hoje é O Escolhido. Caraca, hein? O Escolhido. Isso é muito massa, tá? Então eu queria começar, eu queria fazer uma introdução, quero chegar no final da história, torcer para dar tempo para poder mostrar o insight do fósforo, que é muito importante, tem muito a ver com um símbolo, tá, da prosperidade judaica. Então vamos lá. Coisa rápida aqui, deixa eu tirar os comentários e aí daqui a pouco eu volto, tá? Davi foi um cara muito importante, tá? Na nossa história, na Bíblia, né? Ele foi muito importante, tá? Davi, ele teve um filho, que foi Salomão. Então eu vou contar uma passagem de Salomão e aí eu volto para Davi, para depois a gente poder começar a mastigar alguns insights interessantes e aí percorrer o episódio que eu preparei para hoje. Davi, ele foi o rei segundo... ele foi o segundo monarca de Israel, tá? Ele foi, se não o mais, um dos reis mais poderosos da história, tá? Davi era muito sábio, né? E Davi, ele teve um filho, ele teve alguns filhos, um deles foi Salomão. Salomão foi o homem mais sábio que já pisou na terra, né? E a gente fez um desafio inteiro sobre Salomão. Isso aqui foi incrível, acho que foi uma das coisas mais incríveis que eu já fiz no Instagram, tá? Eu lembro que eu pegava Provérbios, né, livro dos Provérbios, eu pegava o livro dos Provérbios, eu lia o livro dos Provérbios, eu estudava isso daqui e trazia para vocês sob uma ótica de investimentos e bolsa de valores, tá? E aliás, é muito interessante ver como os princípios que a gente pegou naquele desafio
quem aplica desde então, foi mais ou menos julho do ano passado, conseguiu se aproveitar desses princípios na bolsa de valores, tá? Mas depois a gente fala sobre isso. Então Davi, ele teve o filho Salomão, e quando Salomão era muito novo, o Davi teve uma passagem que ele chegou para o filho, ele deu um conselho para o Salomão. Ele falou, pô, Salomão, eu tenho tudo, né? Eu tenho tudo. Pô, eu tenho as mulheres que eu quiser, eu tenho o dinheiro que eu quiser, eu tenho um exército gigantesco, eu conquistei tudo, eu tenho terras. Caraca, Davi, ele tinha o poder militar na mão, né? E aí ele falou, Salomão, o negócio não é dinheiro, a coisa mais importante que você precisa ter, sabe o que é? Sabedoria. Aí o Salomão olhou para aquilo e falou, imagina, um moleque, né? No bom sentido, né? Imagina, você é um moleque, um jovem, está na escola ou faculdade, qualquer coisa, o que você quer? O que você quer geralmente é dinheiro, né? Ou uma coisa menor até do que isso, né? Você quer, eu quero ser mais bonito. Eu quero, sei lá, eu quero um videogame, eu quero ser respeitado na escola. Geralmente isso é uma coisa pequena, né? E aí Salomão nunca esqueceu desse conselho, né? E Salomão teve uma passagem que ele assumiu o trono muito cedo. Salomão era um menino quando assumiu o trono. E aí ele era um menino, e aí a história conta que Deus chegou para Salomão e falou assim, cara, você tem um desejo, né? Chegou um sonho dele e falou, você tem um desejo, o que você quer? Pô, o que você pediria se você só tivesse um desejo, né? Estou contando essa história rápida porque eu já contei isso aqui em algum momento aí da minha trajetória. E aí Salomão olhou e falou, pô, o que eu quero é sabedoria. E, pô, Deus, sabedoria? Você não quer dinheiro, nada disso? Ele falou, não, eu quero sabedoria. E aí, como ele pediu sabedoria, Deus deu tudo para ele, né? Como ele não pediu dinheiro, como ele não pediu mulheres, como ele não pediu não sei o que lá, ele pediu sabedoria para que ele pudesse governar o povo, ele deu tudo para Salomão, né? Ele deu toda a sabedoria do mundo. Isso aqui foi a grande chave do negócio, porque a sabedoria é o que gera tudo, né? É o que eu já falei em alguns desafios anteriores, que a sabedoria é a semente que gera os frutos, né? E geralmente o nosso grande erro ao pensar ou cogitar ter um desejo é pedir o fruto e não a semente, né? Então geralmente a gente quer o dinheiro, por exemplo, e não o que gera o dinheiro, né? A gente quer o ouro e a prata, mas a sabedoria vale muito mais que o ouro e a prata, né? A gente quer, sei lá, a gente quer a casa, né? Material e não o que vai gerar a casa. A gente quer sempre o resultado, mas se a gente pega só o fruto, lembra? A gente consome todo o fruto e acabou. Então é melhor ter a semente que ela pode ser plantada para sempre. A chave que eu pego aqui de Salomão é que Salomão, ele pediu sabedoria. E ele pediu sabedoria por um motivo. Não é porque ele era muito sábio na época. É porque ele foi mentorado por Davi, né? Pelo pai dele. Ele foi mentorado por Davi. E Davi disse para ele pedir sabedoria. Então, isso que é muito importante. Ele teve um grande mentor na vida dele, que foi o pai dele. Então, um único conselho mudou toda a vida dele, tá? Por que isso daqui é um pano de fundo importante para o episódio 3 escolhido? Isso aqui é importante porque os judeus têm um conceito que eu não conhecia. Eu aprendi conversando, acho que com o Rabino... Não. Isso aqui foi com o Brunet. O Brunet me disse que eles têm um termo chamado discipulado. Olha só. Alguém já conhecia o termo discipulado? Deixa eu tirar os comentários. Discipulado. O que aconteceu aqui entre Davi e Salomão foi algo chamado discipulado, né? Discipulado foi muito presente na trajetória dos judeus e vai te ajudar também daqui para frente, porque discipulado tem uma mistura de discípulo, certo? E é basicamente uma mensagem que é passada adiante, tá? Discipulado tem um grande poder, porque imagina, os judeus foram perseguidos durante quase toda a sua existência, né? Teve a diáspora, teve um monte de coisa. Imagina você sendo perseguido por todo o tempo, por toda a sua vida e por muitas gerações. E aí os judeus, eles tinham, né? Eles andavam lá com a Torá, aí tem a Talmud, né? Taná, tem um monte de coisa. E o que acontece é que, os seus únicos princípios, né? Eles foram tirados de você. Então você anda lá com o seu livrinho, vem lá uma galera e fala, não, você não pode andar com isso. Pum, arranca de você. Caraca, arranca de você, arranca de você. Caraca, olha que interessante. Tiraram tudo, então você não podia nem carregar esse conhecimento material contigo. Então o que aconteceu? O que aconteceu eles precisavam desenvolver o discipulado. O discipulado é isso de você pegar e passar uma mensagem de pai para filho, de mãe para filho, né? De mentor para mentorado, uma mensagem adiante que pode ser verbal. É alguém passar uma experiência
alguém mais experiente para alguém mais novo. E você fazer isso recorrentemente, tá? Então uma coisa que eu percebo aqui na prosperidade judaica é que eles têm muitos ritos. Eles têm muitos ritos. Olha o Perini na área aí também. O Perini muitas vezes me agrega com conteúdos que eu nem imaginava, né? Ontem ele me contou uma história interessante que eu vou contar hoje. Então assim, o discipulado é esse ato de você pegar uma pessoa e você treinar essa pessoa, você passar isso adiante, tá bom? O pessoal tá falando aí de si para o lado, tá? Então o ato de você fazer isso vai fazer a outra pessoa ela ser muito mais sábia, mais inteligente, mais rápida, ter muito mais resultado, tá? E muito mais duradouro, porque desde criancinha você passa isso adiante. Para o Tarantas. Então o que aconteceu entre Davi e Salomão é o que aconteceu com os judeus, que foram perseguidos durante muito tempo, e eles iam passando de pai para filho os ensinamentos. Então mesmo eles sendo totalmente descentralizados, saindo, não tendo uma única terra, né? Não tendo um local físico, tendo cada um canto, eles conseguiram manter os princípios e valores que eles tinham desde o começo. E essa dificuldade em manter isso fez com que, através do discipulado, eles conseguissem hoje carregar esses princípios. E carregando esses princípios, eles conseguem aplicar esses princípios. E aplicar esses princípios é o que muda o jogo deles, tá? Então, já que eu falei um pouco de discipulado, isso aqui é a coisa mais incrível que tem. Ou seja, você precisa aplicar o discipulado na sua vida, especialmente em áreas sobre dinheiro, né? Que é o meu foco aqui. Ou seja, isso aqui é para baixo e para cima, né? Se você não teve isso aqui quando você era criança e você não tem hoje, procure alguém para fazer isso contigo, né? Para te orientar, né? Consistentemente, e faça isso também adiante. Isso aqui vai ajudar você a crescer. Eu trago uma passagem de Davi que, tem gente que acha que aconteceu, tem gente que acha que não aconteceu, e para mim tanto faz. Para mim tanto faz, porque a mensagem é muito foda. A mensagem é muito foda, né? Davi tem aquela história que com certeza você já ouviu, que é a história de Davi e Golias, né? Tinha um grandão, gigante, e tinha o pequenininho, tá? O grandão e o pequenininho. A história do Davi e Golias é interessante porque o Golias, ele era de um outro povo, né? Deixa eu dar um pouquinho os comentários aqui. O Golias era de um outro povo, né? Ele era gigante, era um povo que tinha 3 metros de altura. Aí você o que isso tem a ver com investimentos? Eu já te conto. já vou te mostrar. Porque se você acha que não tem a ver com investimentos, você vai negligenciar o óbvio. E cara, esse pequeno insight, que ontem na live eu compartilhei uma parte dele. Lembra que eu falei de Cash 3? Cara, ontem subiu 20%. Só esse ano já subiu 170%. Mas depois a gente deixa esse papo para outro momento. Nem todo mundo está preparado ainda. Vamos preparar a galera. E aí Davi e Golias, o Davi era pequenininho, tá? O rei de Israel, o pai de Salomão, era pequenininho, baixinho. E o Golias era gigante, né? E o Golias, ele estava lá num campo de batalha e ele desafiou, né? Ele desafiou ali o povo de Davi. Davi não era um super rei naquela época, né? Davi era alguém super desacreditado, né? Na história dele tem uma passagem que fala sobre quando ele foi matar um urso e um leão e ninguém viu isso acontecendo, e era pequenininho, ninguém acreditou, né? E aí o Golias grandão, imagina, tem um gigante, e o gigante do outro lado, ele tá desafiando todo o povo. Ele fala, cara, vem todo mundo aí, não tem como, ninguém vai me vencer. Ninguém vai me vencer, eu sou um gigante. Eu sou muito mais forte, olha o tamanho de vocês, né? E Golias ficou tirando uma onda. E Davi chegou lá para Saul, né? Era o rei, e falou, Saul, deixa que eu caio para dentro aí. Eu vou dar porrada aí no Golias. Aí o Saul olhou, né? Todo o povo olhou e falou, cara, você vai morrer, cara, não faz isso. Ele falou, não, eu vou conseguir, né? Eu vou conseguir. E aí eles foram dar uma armadura incrível para Davi. Cara, desajeitado, pequeno, fraco, não conseguiu colocar armadura. Ele falou, não vou para armadura, eu vou ser armadura. Aí ele pegou lá umas pedrinhas, né? Aí pegou esqueci o nome daquele negócio lá, mas pegou umas pedrinhas. Falou, eu vou pegar Golias. No que ele entrou no campo de batalha, e existia um desafio em que, cara, era 1x1, o Golias gigante. Quando olhou pro Davi, aqui começa o aprendizado. Quando ele olhou pro Davi, que era pequenininho, ele tirou uma baita de uma onda. Nunca faça isso na sua vida, e não só em pessoa, em altura, tô falando em negócios, tá? Então, o Golias olhou pro Davi e falou, você é muito pequenininho, cara. Você tá maluco? Começou a dar risada, começou a humilhar ele, começou a desafiar ele e negligenciou, óbvio, né? Então, o que ele foi aqui? Ele foi mega arrogante. Golias foi mega arrogante, né? Foi mega arrogante. Aí,
O Davi não podia ir contra a força bruta, né? Então ele ganha onde? Na inteligência. Davi usou a inteligência. Na força bruta, cara, ó, no trabalho, olha uma relação no trabalho. Quem ganha mais dinheiro? Quem trabalha com o braço ou quem trabalha com a cabeça? Quem trabalha com a cabeça. Agora, quem ganha mais dinheiro? Quem trabalha com a cabeça sozinho ou quem trabalha junto com outras cabeças? Quem trabalha com outras cabeças, tá? Então, escala tem a ver com isso e não com isso, tá? Então, o Golias olhou, né, para Davi, tirou uma onda, Davi usou a cabeça, pegou lá, teve, óbvio, uma inspiração de fé e tudo mais, pegou umas pedrinhas, pum, jogou no Golias, gigante, né? Cara, ele deu no meio do Golias aqui, no meio da cabeça do Golias, o Golias caiu duro. O Golias caiu duro, né? E aí o Davi chegou lá perto do Golias e matou ele com a própria espada, né? Então o que matou ele na verdade foi a espada, tá? E a espada, para mim, tem uma simbologia, e a simbologia de que a arrogância e a tolice de Golias o matou, né? Ou seja, quem matou ele não foi o Davi que matou o Golias, foi ele mesmo que se matou, né? Porque a tolice acabou com ele, e a espada é o símbolo de que ele mesmo acabou armando para ele, né? Porque a arrogância fez isso com ele. Faz sentido isso daí para vocês? A arrogância, ela acaba com você mesmo. A arrogância te torna o seu inimigo número 1, tá? É isso que vai acontecer contigo, tá? Então, olha só, Golias foi tolo. Isso é um insight para os negócios. O que é a tolice? Vocês lembram? Eu falei já alguma vez. Tolice é ignorância e arrogância, né? Ignorância é quando você não sabe, quando você ignora, e aí não é culpa sua muitas vezes, né? Você poderia estudar, mas muitas vezes não é culpa sua. E você tem a arrogância, que é quando você acha que você sabe tudo, você acha que você é o pica, você acha que você é o mais forte de todos, e aí você vai tomar a porrada. Então quando você fere isso daqui, você é um tolo, e a tolice ela acaba com você. É o que aconteceu com o Golias, a tolice acabou com ele, tá? E a tolice, ela te faz negligenciar o óbvio no mundo dos investimentos, né? Por exemplo, você tem muitas oportunidades que passam debaixo dos seus olhos. Algumas você não pega por arrogância, por soberba, por vieses, né? Então eu acho que Banco Inter na bolsa foi um exemplo de arrogância para muitas pessoas que não pegaram. Banco Inter já deve ter subido, sei lá, 600, 700%, 1000%, eu nem sei mais. Mas eu peguei lá no IPO e tudo mais. Teve gente que ficou muito arrogante e falou, não vou entrar. E aí não entrou porque simplesmente ficou arrogante. Teve gente que, por ignorância, não estudou o case e deixou uma oportunidade passar. Cash 3 é a mesma coisa. Eu falei lá no vídeo, eu acho que é a minha maior oportunidade e tal. Cash 3 hoje já sobe 170%. Poucas pessoas acho que aproveitaram essa oportunidade, tá? Uma empresa que saiu muito abaixo dos outros peers do mercado. Então, quando a gente é arrogante ou ignorante, ou em resumo, quando a gente é tolo, a gente acaba cometendo esse tipo de erro, a gente deixa oportunidades passarem, tá? Eu investi publicamente lá R$1 milhão em Cash 3 e, tava ontem eu e o Joel trocando uma ideia, e eu já devo ter ganho R$1.700.000 só em Cash 3, e não foi na maluquice de trading e tal, não, entendeu? Então assim, mas agora, se você é tolo, e o objetivo não é apontar o dedo, o objetivo é o que fazer, né? O que fazer se você é tolo ou alguma coisa assim? O que fazer é, a humildade é o melhor remédio, tá? Para curar a tolice. A humildade. Por quê? Porque o arrogante, ele só é arrogante porque ele acha que sabe tudo, né? O ignorante é porque não sabe, e a humildade é o que vai te fazer aprender, porque não dá para ensinar alguém que é arrogante. Então, se você for arrogante, você não vai aprender. Se você falar, o que o Thiago está falando aí, não sei o que, você não vai aprender. Já sei, já ouvi, você não vai aprender, porque não adianta ter ouvido uma vez na vida, né? Existe uma espécie de repetição, né? É você fazer duas coisas 2.000 vezes e não 2.000 coisas 2 vezes, tá? Beleza. Então, dito isso, assim, o que eu queria que a gente tirasse de insight aqui primeiro, Davi teve coragem, beleza? O Davi teve coragem, né? E a coragem veio de dentro, não veio de fora porque ninguém apoiou ele. Então a coragem veio de dentro. Na sua vida, tá? Muitas das coisas que vão te fazer ganhar dinheiro, ter negócios mais bem-sucedidos, crescer, vai ser a coragem que vem de dentro, tá? Vai ser de dentro. Ó, o Pereira está falando, Bitcoin versus moeda estatal, Davi versus Golias do século XXI. Perfeito. Olha o que aconteceu com o Bitcoin, né? Tiraram uma onda de Bitcoin o tempo todo, né? O gigante, governo, não, isso aqui não vai sustentar tal. Davi,
e Golias, né? Ó, faz legal. O arrogante se contenta com o mínimo de aprendizado que ele aprendeu com ninguém. Beleza. Deixa eu desligar os comentários aqui e eu já volto. E aí, é muito importante esse insight porque, primeiro, Davi teve coragem, então você precisa ter coragem. A coragem vai ter que vir de dentro, não vai vir de fora. Os momentos mais difíceis vão ser decididos por você, não vão ser decididos por ninguém de fora, por você e ninguém mais. Às vezes nem por quem te ama, porque às vezes quem te ama tem um viés de querer te proteger. E, cara, e as pessoas que querem te proteger vão acabar te impedindo de crescer, né? Geralmente as pessoas que empreendem, elas não são apoiadas pela família, geralmente. Porque a família tem medo que dê errado. É igual a pessoa que quer virar jogador de futebol, né? Difícil ser apoiado, né? Então, o importante aqui é coragem, tá? Humildade e erradicar a tolice. Esses são os 3 aprendizados aqui de Davi e Golias, tá? Agora, tem um insight interessante. Amanhã eu vou trazer um sábio aqui para vocês, tá? Vocês comentaram ontem, amanhã eu vou trazer um grande sábio, é um rabino, tá? Vocês vão ver como ele fala diferente e eu vou trazer ele para falar, obviamente, sobre prosperidade judaica, mas sobre grana, prosperidade, negócios, dinheiro, tá? Ele vai falar sobre isso, beleza? Então não percam amanhã, o rabino Dudu vai vir aqui e vai dar uma aula pra gente. Hoje eu vou me encontrar com ele, inclusive. A gente vai preparar algumas coisas para amanhã. E ele me disse um insight que foi muito interessante, porque eu estava preocupado com concorrência. Olha só, eu estava preocupado com concorrência, né? De uma forma geral, teve um ponto específico, eu falei, puta, mas olha aqui a concorrência, isso daqui e tal. Aí ele falou assim, pô, Thiago, deixa eu contar uma história. Tem a história do cavalo, né? Deixa eu perguntar um negócio para vocês. Vocês se preocupam com concorrência aqui? Vocês que têm negócios, vocês se preocupam com concorrência? Porque eu estava preocupado com esse ponto específico. Ele falou, deixa eu contar uma história. Tinha um cavalo, né? Aliás, tinha um homem que ele montou uma loja. E aí montaram uma loja do outro lado da dele no mesmo segmento. Ele olhou para isso e falou, ué, esse cara tá louco? Vai vir aqui no meu ponto, vai vir construir uma loja aqui para competir comigo? Pô, que cara sem noção. E aí ele ficou puto, ficou preocupado aqui com o que estava acontecendo. Ele falou, concorrência? Meu Deus, o que é isso? E aí tem a história do cavalo. A história do cavalo é assim. O cavalo, ele estava bebendo água, né? O cavalo estava bebendo água. Ele estava olhando aqui para aquele poço de água, né? Como que é o nome daquele negócio de água, amor, que tem? Bebedouro de cavalo. Bebedouro de cavalo, sei lá. Tinha aquele negócio lá de água de cavalo. Ele estava olhando para aquilo. Ele estava bebendo a água dele. E aí, num belo momento, ele olhou para a água e viu o próprio reflexo. Aí ele falou, ué, o que é isso daqui? Aí o cavalo foi, olhou para o próprio reflexo, pum, e bateu na água, assim, né? Bateu no outro cavalo. Tá. Pegou a pata dele, começou a bater na água, assim, tá. Aí a água começou a mexer, chacoalhar. E aí o reflexo dele sumiu, né? E como que o reflexo dele sumiu? Ele bateu tanto na água, com aquela pata de lama dele, coxo de cavalo. Ele bateu tanto na água, que aquela água ficou lamacenta. Né? Então, o que aconteceu aqui foi que ele sujou essa água. Ele sujou essa água num nível que ele não pôde mais beber da própria água, né? Então o cavalo, enxergando o seu próprio reflexo, bateu na água, né? E ele sujou a água. Então, de olho no reflexo seria o concorrente dele, ele focou nisso e acabou sujando a água e não pôde beber da própria água mais. Só que existe água para todo mundo, existe água para vários cavalos. E no mercado, geralmente é isso que acontece, existe mercado para todo mundo. Só que a gente foca tanto no concorrente que a gente esquece de beber da fonte, de beber dessa própria água, tá? E aí você fala, puta, mas Thiago, isso é uma história lúdica, tal, parece fazer sentido, mas na prática. E na prática, eu me reuni com o Joel, a gente estava falando sobre princípios da empresa. No Primo, a gente segue 11 princípios internos. Então, por exemplo, ontem eu dei um feedback. Como que eu dou feedback no Primo? A gente é diferente. Eu abro os 11 princípios, eu falo, vamos olhar para os 11 princípios? Você acha que você está ferindo? Você acha que está fazendo? Você acha que está ferindo? Você acha que está fazendo? Feedback é assim, porque essa é a nossa direção, né? E aí um dos princípios foi modulado em cima do Jeff Bezos, o
fundador da Amazon. E o Jeff Bezos diz assim: não tenha medo da concorrência. Não tenha medo da concorrência, tenha medo do seu cliente. Tenha medo do seu cliente. Por que tenha medo do seu cliente? Porque o seu cliente, ele é fiel a você. Mas ele só é fiel a você enquanto o seu produto agregar valor para ele. Enquanto não vier um concorrente e agregar um produto melhor que o seu. Então, se você tiver medo do seu cliente, não do concorrente, e você for obcecado por ele, você vai agregar um valor muito melhor. Tá? Então, Jeff Bezos diz: não tenha medo do concorrente, tenha medo do seu cliente. Né? E a história do cavalo diz que não foque no concorrente, porque senão você pode acabar sujando a sua água. Quando eu digo não focar no concorrente, é diferente de não saber o que o concorrente está fazendo, de não usar isso como algo que vai te fazer crescer mais. Tá? Então, isso é muito importante. Isso é muito importante. Tá? Ó, o Perini falou um insight interessante. Quando eu digo no marketing digital, tem gente que acha, tem uma estratégia de crescimento que muita gente acha, que é a polêmica, né? Então você vai pegar e vai ficar falando mal dos outros, você vai competir com o meu segmento. Eu sempre discordei disso, porque eu acho que essas pessoas ainda não entenderam que a cooperação gera muito mais resultado, né, do que a competição no mercado financeiro. Tá? Então foque no seu cliente, seja obcecado por isso. E se você for ver na história, muitas vezes o que aconteceu sempre foi isso, né? Na própria Bíblia, a obsessão por algo positivo, né? Isso aqui faz as pessoas caminharem para frente, tá? E cara, tem uma história aqui, gente. Puta, tem uma história muito foda. Tem uma história muito foda. Essa daqui prepara. Essa daqui prepara pegar. Não é uma história leve. Não é uma história leve, tá? Eu queria que vocês se preparassem para isso aqui. Mas ela traz um aprendizado sem, sei lá, sem tamanho, assim. E aliás, deixa eu te dizer uma coisa, tá? Um insight poderoso é: você tem aquelas pessoas que são inteligentes e elas aprendem com a história dos outros, tá? É muito menos doloroso você ser essa pessoa inteligente que aprende com a história dos outros do que você ter que aprender com a sua própria, tá? Então, quando eu conto todas essas histórias que eu conto aqui, a ideia é que você aprenda com isso, porque eu aprendo com isso, né? E às vezes a mesma história eu aprendo de novo e aprendo coisas diferentes com a mesma história o tempo todo, né? Ou eu fortaleço algumas coisas que eu tenho na cabeça. Então, aprenda com as histórias dos outros, as histórias que eu estou contando aqui, e depois aprenda com as minhas histórias. E geralmente com os meus erros. Os meus erros ensinam muito mais do que os meus grandes acertos. É muito mais fácil eu falar do IPO que eu me alavanquei e quebrei, perdi quase tudo, e isso é um puta aprendizado, do que eu falar que eu peguei Cash 3 e ganhei 170%. Entende? Então vamos aprender com os meus erros. E falando de erro, e dor, e aprendizado, e quem já viveu muita história, cara, uma das coisas mais subavaliadas no planeta Terra, eu diria que é a leitura, tá? Tipo, pô, eu pego um puta livro, entendeu? Um puta livro, e eu vou pagar às vezes R$29. Eu vou pagar R$50, R$80, né? O Joel tem uma parada que ele fala que quando ele viaja ele gasta tipo, sabe, R$1.000 em livro muitas vezes. Por quê? Porque livro para ele não existe limite de custo, porque é tanta sabedoria condensada que é de graça, entendeu? É de graça pelo preço. Então eu vou contar uma história aqui, eu vou tirar os comentários, porque eu quero que vocês prestem atenção nessa história, que não é simples, mas ela tem uma puta mensagem. É uma puta mensagem, tá? Pro episódio 3. Então se preparem aí, gente. É o seguinte: essa história é a história do Viktor Frankl, tá? Viktor Frankl. Viktor Frankl é um cara bem conhecido, tá, na cultura judaica, ou de quem estuda, de certa forma, esse mundo, e tem uma mensagem muito poderosa. Assim, ontem eu fiquei sensibilizado com essa mensagem, tá? Na verdade, o meu time, né, o Dani do meu time, ele tá trabalhando essa história há 2 dias já, desde o primeiro dia do desafio, tá? Porque não é simples, tá? Não é simples, é uma parada forte, assim, delicada. E aí decidi contar hoje essa história para vocês, tá? Então, o Viktor Frankl, ele foi um neuropsiquiatra austríaco, beleza? Neuropsiquiatra austríaco. Era uma pessoa muito inteligente, tá bom? Tratava pessoas. E aí ele teve um relacionamento com uma enfermeira do hospital que ele trabalhava, chamada Tilly, né, com T. E aí ele teve um caso com essa enfermeira e ele acabou se casando com essa enfermeira, ok? Se apaixonaram. Parece o início de uma história incrível, né?
Uma história que tinha tudo para dar certo. E o que aconteceu foi que em março de 1938, as tropas nazistas, elas invadiram e fizeram uma anexação ao território da Áustria. Ou seja, os nazistas começaram a dominar a bagaça lá. E aí, você imagina o que começou a acontecer. Tá? O Viktor Frankl acabou decidindo, né, ficar por lá para poder ajudar os judeus, de certa forma. E o que aconteceu foi que, com o passar do tempo, cara, assim, ele teve uma grande contribuição lá porque ele acabou salvando muitos judeus. Porque, imagina, eles eram perseguidos. E tinham vários argumentos para isso, e um dos argumentos era que eles tinham doença mental, sabe? Tinha de tudo isso, doença mental e tal. E aí tem uma coisa chamada eutanásia, que é quando você basicamente sacrifica alguém, né? Entre aspas. É tipo, a pessoa tem uma doença muito, né? Sacrificar a pessoa, entre aspas, né? Para que ela não sofra mais e tal. E aí lá eles faziam muito isso, né? E aí ele se negou a fazer eutanásia várias vezes, né? E ele salvou muita gente. Só que aí você imagina o que começou a acontecer com o passar do tempo, né? Ele começou a ser perseguido. E aí começou a acontecer um grande caos aqui na vida dele, na vida das pessoas ao redor dele, tá? A esposa dele, Tilly, ela estava grávida, tá? Eu não quero deixar a história muito pesada e tal, mais pesada, mas o que aconteceu foi que ela foi obrigada a abortar o primeiro filho dela. Beleza. Depois disso, os pais e a irmã do Viktor Frankl foram enviados para campos de concentração diferentes. E a esposa dele também. Tá? Todo mundo morreu. O pai e a esposa morreram de exaustão, a mãe foi enviada à câmara de gás e a irmã sobreviveu, refugiada na Itália. Tá? Só que apesar de tudo que aconteceu, né, do frio congelante, as agressões psicológicas e físicas, tudo isso, o Viktor Frankl foi um dos poucos que conseguiu sobreviver ao Holocausto sem perder a sanidade mental. Tá? E aí eu não quero entrar muito nisso, eu acho que eu tenho pouca propriedade para entrar nisso. Talvez amanhã o Rabino possa trazer alguns insights que façam sentido para negócios e dinheiro, só que eu vou deixar ele falar. Tá? Mas o que aconteceu aqui o Viktor Frankl passou 3 anos em condições absurdas. Tá? E aí depois ele pegou toda essa história dele, ele condensou num livro que ele escreveu, né, lançado em 1946, chamado Em Busca de Sentido. Aí nesse livro ele faz um relato sobre as experiências dele e vários aprendizados. Tá? O que é a mensagem central dessa história? A mensagem central dessa história, e aí é o que ele diz, eu não vou querer falar por quem passou uma experiência dela, mas o que ele diz e eu vou ler rapidinho isso aqui para vocês, presta atenção. A conclusão dele: ele tinha perdido todas as suas liberdades. Tá? Ele perdeu a liberdade financeira, ele perdeu a liberdade geográfica, ele perdeu o direito à liberdade e segurança, liberdade de consciência, liberdade religiosa, liberdade de expressão, liberdade de associação e reunião, o direito à privacidade, o direito a um julgamento justo, o direito de possuir propriedade, o direito de defender a si mesmo, o direito de não ser torturado, a liberdade de imprensa, a igualdade perante a lei, o direito à vida e o direito à integridade corporal. Ele perdeu tudo isso. Mas existe uma liberdade que ninguém, nem mesmo os nazistas, conseguiram tirar, segundo ele, que foi a liberdade de escolha. A liberdade de escolha. Tá? E isso, para mim, é muito poderoso. Porque a frase do dia, nossa, todo dia a gente tem uma frase do dia, do episódio, eu não falei ainda, mas a frase do dia nosso a capacidade de escolher, ela não pode ser dada nem tirada. Ela só pode ser esquecida. Então, o que é importante aqui? É que a capacidade de escolher, todo mundo tem. Ninguém pode chegar e falar, agora você pode escolher, ou agora você não pode mais escolher. Ninguém pode fazer isso. A única coisa que pode acontecer com a sua capacidade de escolher é você esquecer que você tem essa capacidade de escolher. E muitas vezes na vida a gente esquece que a gente tem a capacidade de escolher. Muitas vezes na vida a gente esquece que tem a capacidade de escolher. Né? E a gente acha que não tem opção nunca, mas a gente geralmente tem opção. A gente tem capacidade de escolher. Tá? Então, não vou falar da história, eu vou falar de agora. Agora você tem a capacidade de escolher. Você tem a capacidade de escolher, por exemplo, se você continua comigo ou não. Se amanhã você vai participar do episódio 4 ou não. Você tem a liberdade de escolher
se você vai trabalhar hoje com mais afinco ou não. Você tem a liberdade de escolher se você vai ler um livro hoje ou não, se você vai treinar ou não, se você vai empreender ou não, né? Você sempre tem a liberdade de escolher. E a única coisa que pode acontecer com isso é você esquecer que tem. E as pessoas esquecem, tá? A gente não deve esquecer, eu queria te lembrar disso. E quando a gente fala dessa liberdade de escolha, e quando eu falo de escolha, eu estou falando de coisas simples, como por exemplo, você pode entrar num debate no Twitter com o único intuito de ganhar no argumento, né? Ou você pode entrar com o intuito de ganhar. Olha a diferença, né? Idiotas tentam vencer discussões. Não idiotas tentam vencer. Cara, você pode entrar no argumento só para querer defender seu ego, quer ganhar na argumentação, você pode entrar para ganhar. Ou seja, para ganhar no longo prazo. Porque não importa se você está certo, o que importa é, se você não estiver certo, você precisa chegar no que é certo, né? Porque senão, qual é o sentido? Qual é o sentido de eu defender uma ação que eu tenho se alguém me mostrar que na verdade tem uma opção melhor? O que eu quero é ganhar, eu não quero ganhar uma discussão, né? E a gente tem a liberdade de escolher tudo que a gente faz, né? A arrogância, ela é uma tela vazia. Pensa nisso, a arrogância é uma tela vazia. Só que com uma grande moldura, entende? Só que com uma grande moldura. Então, cara, não perca essa capacidade de escolher. E aí eu tava falando com o Rabino, e o Rabino, eu tava falando, cara, como que o povo judaico conseguiu prosperar tanto? Porque se for puxar as estatísticas, é ridiculamente absurdo como eles têm um PIB por cabeça muito maior que qualquer outra religião e cultura. Qualquer outra, né? E como que eles fizeram isso? Sem ter terra, sem nada disso, né? E um dos princípios está justamente aí, nessa liberdade de escolha. Porque eles foram perseguidos desde sempre. Tá? E aí o Rabino me disse uma estatística, ele falou um negócio científico, né? Todas as vezes que você tem um evento traumático, seja o Holocausto, né? Ou que seja, por exemplo, um avião, né? Então, você tem um acidente de avião, morreu todo mundo, sobreviveu uma pessoa. O que essa pessoa diz? Tá? Todas as vezes que tem algum sobrevivente desse, a pessoa diz a mesma coisa. A pessoa diz assim, ó. A pessoa liga isso com algo divino, né? Ela fala assim, cara, por que você acha que sobreviveu? A pessoa fala, eu não sei. Eu não sei porque eu fui escolhido. A pessoa geralmente diz isso. Não importa se ela não é religiosa, ela geralmente fala isso. Eu não sei porque eu fui escolhido. Eu não sei porque eu fui escolhido. Mas eu fui. E o que você sente agora? Cara, eu sinto uma necessidade de viver por mim e por todos aqueles que não estão mais aqui, né? Eu tenho necessidade de viver por mim e por eles todos. Isso daqui faz parte de um princípio judaico de você desfrutar a vida, de você viver ela ao máximo, né? E o Rabino talvez fale sobre isso amanhã. E quando você desfruta o máximo da vida, quando você tem esse tesão de viver e você valoriza a vida, você vive muito melhor, você vai atrás de muito mais coisas. Você vive com mais afinco, você vive com mais grit. Olha como você começa a relacionar. Pô, você vive com grit, aí o Napoleão Hill disse que é entusiasmo, o Jorge Paulo Leman falou que é grit, aí a Angela Duckworth, lá, o Karen Duckworth, fala que é garra. Cara, você começa a juntar tudo isso, então você vive com mais garra. Isso aqui tem relação com o seu resultado, tá? E aí, quando eu penso nisso, eu queria trazer uma passagem que eu tive ontem, tá? Queria trazer uma passagem que eu tive ontem na empresa e que tem a ver com a história de Moisés que eu contei ontem. Por isso são episódios. Se você não assistiu o episódio 2, você vai se beneficiar do 3? Claro, mas não vai ser igual, porque eu vou linkando algumas histórias. Eu estava refletindo ontem, eu estava no carro, eu estava com a Cá. Falei, moro, hoje tem uma reunião assim e tal. Pô, vamos refletir. Aí eu tive um insight, a história de Moisés aplicada aos meus negócios, né? Ontem eu falei duas coisas legais sobre Moisés, né? A questão do timing do erro. Não adianta você errar tarde, você precisa errar cedo. Se você errar tarde, pô, Moisés não entrou na Terra Prometida. Ah, Thiago, não sou religioso. Ok, tanto faz. Esse princípio se aplica na Bolsa de Valores, tá? Eu errei quando eu tinha 18 anos, aprendi. Se eu errar hoje, puta, vai ser um estrago gigante. Outro insight que eu tive de Moisés é... Moisés, quando ele estava lá no deserto, liderando o povo hebreu, ele liderou 2 milhões de pessoas, né? Imagina, uma pessoa liderando 2 milhões de pessoas. Dá problema pra caceta, né? Tem um monte de passagem falando que tinha discussão, e aí uma vez o sogro dele teve que pegar lá e separar a briga, e teve treta, e não sei o que lá. Não é simples. Mas Moisés, em nenhum momento, ele chegou e falou, quer saber? Que se ferre todo mundo aí. Segue cada um para onde quiser, tanto faz, eu vou para esse canto aqui, tanto faz. Moisés nunca fez isso, né? Por que Moisés nunca fez isso? Porque no caso dele, ele tinha algo maior que ele acreditava e guiando ele, né?
no caso da história, tinha Deus, né? Tinha um anjo acompanhando ele, tinha Deus, e ele falou, puta, Deus é a terra prometida, ele tinha isso, né? Só que vamos trazer para o mundo dos negócios agora. Vamos tentar numa situação e que acontece sempre, cara, negócios, imagina, eu acho que na verdade a maioria das situações vão ser situações de estresse, de discussão, para que aqueles poucos momentos de vitória sejam muito celebrados, né? E aliás, isso é uma coisa que eu acho que eu devia fazer mais, celebrar mais esses momentos, né? Pô, hoje tem 50 mil pessoas aqui, né? Isso é para se celebrar, entende? Pô, isso é para ficar feliz, né? Pô, olha que legal, assim, foi o que eu tô fazendo importa para vocês, né? E não tem nada mais valioso do que outras pessoas se importarem com o que eu tô fazendo, entende? Porque eu tô num momento que não é mais para mim, é para os outros mesmo. Pô, você já sabe, eu poderia parar com a K aqui e ficar curtindo esse momento, né? Desfrutando o que a gente conquistou, só que me dá muito prazer fazer isso que a gente está fazendo. E aí, nos negócios tem muitas discussões. E ontem a gente teve uma reunião acalorada, né? Porque a gente está crescendo muito, para pensar. Pô, eu falei para você, a gente estava com 5 pessoas, a gente está com 34, em 4 meses, a gente foi de 5 pessoas para 34. Crescer tem o seu lado bom, mas existe uma coisa que eu aprendi dentro da XP, chamada a dor do crescimento. Porque é muito difícil você manter uma cultura de negócios, né? Quando você cresce muito rápido. Porque se você tem 5 pessoas que carregam essa cultura e você tem muita gente nova, não dá para você pegar e, pega um, bota a cultura dessa pessoa, agora ela dissemina. Não, é muita gente crescendo, então essa é uma grande dificuldade, né? O jeito de agir, de resolver problemas é diferente. E aí a gente estava nesse momento e eu estava pensando assim, ó. Cara, olha isso, olha o que está rolando aqui. Puta estresse e tal. Mas por que nesse momento eu não vou pegar e falar, quer saber? Que se exploda tudo, vai cada um pro seu canto, tô cagando. Por que eu não vou fazer isso? Por quê? Porque eu tenho algo maior também que me guia. Eu tenho algo maior. Nesse caso, o meu algo maior é a visão que eu tenho. É a visão de longo prazo que eu imagino para os negócios. E essa visão de longo prazo que eu tenho é o que me faz ser mais paciente. É o que me faz ser mais conciliador. É o que me faz tentar resolver mais as coisas. É o que me faz me esforçar tanto para criar novos líderes. É o que me faz me esforçar tanto para que outras pessoas ganhem muito dinheiro, ganhem mais dinheiro que eu. Meu sonho é que as pessoas ganhem muito dinheiro e mais dinheiro do que eu nos meus negócios, né? Nos meus, quando eu digo meus, negócios que eu participo, tá? Porque não tem negócio meu, tem negócios meus e dos sócios, né? E o que é importante aqui? Eu sempre tenho essa visão que me impede de fazer cagada, de explodir tudo, né? Só que você pode ver que nos negócios sempre tem aquela pessoa que não tem esse algo maior que a segura. E eu não estou falando de religião, que não tem uma visão. Então, se você tem alguém, todo que eu chamo de treta, né? Que não tem uma visão maior, ou seja, algo que a segure, que a impeça de fazer cagada, ou que a visão dela é totalmente diferente do que está acontecendo, ela é aquela pessoa que vai dar o pitizinho nos negócios. Sabe pitizinho? Se você é a pessoa que dá pitizinho, é porque você não tem algo maior que te mantém nos trilhos. Porque se tivesse, você não ia dar pitizinho, tá? Então, qual que é o meu insight aqui? O que me mantém tentando fazer um negócio dar certo, tentando ser mais paciente, é ter algo maior, que é uma visão. Quanto maior a sua visão, mais você tenta resolver os problemas e menos você tenta ou fica aberto a mandar tudo se explodir, a relação fica frágil. Então, quando você tem esse algo maior, e esse algo maior, olha que importante, quando esse algo maior é a mesma coisa que alinha todo mundo que está ao redor, o grau de pitizinho é muito menor. Então, quando você tem algo que une a todos, que geralmente é uma visão, é um desejo, um sonho, você não tem espaço para pitizinho. Por quê? Porque as pessoas não querem ganhar discussões, elas só querem ganhar. E elas ganham como? Juntas. E se as pessoas não percebem isso, os negócios ficam frágeis. Ou as pessoas que não têm essa visão, elas saem e abrem espaço para aquelas que têm essa visão. Tá? Então, isso foi algo muito valioso para me entender. E qual que é o meu desafio hoje? Fazer com que o alinhamento de visão exista. Tá? Porque numa empresa, você geralmente tem vários jogos acontecendo ao mesmo tempo. E o desafio é fazer com que todo mundo jogue o mesmo jogo. Né? Então, eu estava falando com uma pessoa que eu admiro muito, né? Muito, muito, muito. Eu falei assim, cara, pô, você está jogando um outro jogo.
você não está jogando o mesmo jogo que a gente. A gente precisa jogar o mesmo jogo. Então eu falei assim, ó, tira a camisa que você está jogando e coloca a camisa do meu time, velho. E vamos jogar junto, né? E vamos jogar junto. Porque se a gente jogar junto, ou a gente ganha junto, ou a gente perde junto. Então a gente está no mesmo barco. Nos negócios isso é muito importante. O seu objetivo é fazer com que o seu time, ou os outros times que estão no mesmo barco que você, troquem a camisa e coloquem a camisa do mesmo time. Tá? Porque senão você vai ter cada um olhando para um canto. Cada um olhando para um canto. Cara, aí uma pessoa me fala assim, cara, eu quero ganhar muito dinheiro. Aí eu falei, tá bom, qual que é o segredo de ganhar muito dinheiro? O segredo de ganhar muito dinheiro é você parar de ir atrás do dinheiro pequeno. Parar de ir atrás do dinheiro pequeno. Os judeus não foram atrás do dinheiro pequeno. Por quê? Porque eles precisavam ter prosperidade para poder ter liberdade, né? Para poder ter mais liberdade. O dinheiro te dá liberdade, velho. O dinheiro é energia, ele não é uma parada física apenas, ele é energia. O dinheiro vai te dar liberdade. E se você quer muito dinheiro, um segredo é pare de ir atrás de moedinha, mano. Pare de ir atrás de moedinha. Você que está assistindo aqui, se você quer ganhar um dinheiro, pare de ir atrás de moedinha, tá? Porque, cara, se você está pensando, não, eu preciso pensar só no salário e tal, é claro, existem momentos, né? Se você está nesse momento, tá tudo bem. Eu já, fui garçom e tudo mais, eu tive um processo de amadurecimento. Mas, se você está nesse momento, você está indo atrás do dinheiro pequeno, você não está jogando o mesmo jogo que quem está indo atrás do dinheiro grande. Então você está olhando para o salário. Aí, imagina assim, o que aconteceria se a empresa passasse por um problema hoje? O que aconteceria se a empresa passasse por um problema hoje e não tivesse PLR para ninguém? O que aconteceria? E aí eu te digo o que aconteceria. Uma parte das pessoas na empresa iriam olhar para isso, iriam falar assim, o quê? Você não pagou PLR? Que absurdo, eu quero que se exploda todo mundo, essa empresa é um lixo e tal. Tem gente que vai fazer isso. E tem gente que vai fazer o quê? Tem gente que vai falar o seguinte, caraca, por que isso aconteceu? Porque a empresa passou por um momento difícil, cara. Mas estamos remando, estamos batalhando junto a longo prazo. Aí a pessoa fala, puta, cara, que foda. Beleza, vamos pra cima. Estamos jogando o mesmo jogo. Né? E aí, se você é a pessoa que se ficasse um PLR, tirando se você tem uma necessidade, né? E eu tô pensando como sócio, tá? E você fala assim, é absurdo, eu não faria isso de jeito nenhum, né? O que eu acho que aconteceria é que essa pessoa, ela de fato, ela não tá com a mesma visão dos sócios, né? Então o que você precisa fazer é alinhar a mesma visão. Quanto maior o alinhamento, maior o seu ganho, maior o resultado, maior o resultado de todo mundo, tá? Então assim, e por que eu digo isso? Porque talvez as pessoas falem, mas é fácil para você tem dinheiro hoje. Eu tenho dinheiro hoje. Mas o que é causa e o que é efeito? Porque eu já tinha uma fase em que eu estava fudido. Quando eu estava empreendendo num outro negócio lá atrás que eu vendi, numa assessoria de investimentos, eu tinha uma fase que eu estava fudido. Eu estava num coworking, aí peguei um escritório, começamos a contratar gente, crescemos e não recebemos PLR. Pelo contrário, saiu dinheiro. A gente começou a usar dinheiro com fluxo de caixa, a gente estava ferrado, a gente estava ferrado. E eu abri mão de tudo. Que eu tinha ali na época, porque eu estava com a visão de longo prazo. Eu fiz isso, eu abri mão por longo prazo. Será que você abriria? Tá tudo bem se você não abriria. Mas aí você não está jogando esse jogo de gente grande, você não está jogando esse jogo, você está jogando outro. Você está jogando o jogo do curto prazo. E se você quer jogar o jogo do curto prazo, não adianta você querer jogá-lo, querendo colher o resultado de quem está jogando outro campeonato. Não faz sentido, tá? Então assim, esse é um insight que eu tive olhando ali para a história de Moisés, que, se você não tiver uma visão, você vai explodir muito rápido, você não vai tentar ser conciliador, tá? E eu fico muito feliz de ter um time que joga um jogo igual o que eu jogo. Sabe que a gente vai ganhar junto, vai perder junto, que a gente exerce a meritocracia, que a gente tem um sonho grande e que a gente está a visão alinhada, tá? E um último insight para você é, quanto maior a visão, maior o seu grau de liderança. Geralmente eu vejo que os líderes, eles têm a visão mais longa. Quanto mais longa a visão, geralmente mais líderes eles são. Você pode ver que geralmente o líder é aquele que mais acredita no longo prazo, que mais pensa no longo prazo. Eu falo com o Benchimol e eu falo 10 anos. Ele fala, não, que 10 anos? É a vida toda, é 50 anos. Eu falo, quê? A visão dele é muito além do alcance. Por exemplo, eu vejo isso acontecer com grandes líderes, tá? Esse é o insight que eu queria passar para vocês, tá?
Beleza. Cara, eu separei uma coisa, muito massa aqui, mas eu acho que pelo horário eu vou deixar para amanhã, junto com a história do fósforo. Tá, a mensagem, assim, para mim é como se tivesse um código secreto aqui dentro do fósforo, tá? Um código secreto do fósforo que vai ser muito massa, eu vou trazer amanhã para vocês. E amanhã eu vou trazer um sábio também. Vai ser o Rabino Dudu, e vocês vão entender por que os rabinos têm esse estereótipo de ser conhecidos como sábios, grandes sábios. Vocês vão curtir muito, tá? Cara, espero que tenha feito sentido esse episódio para vocês, tá? Metade da live eu tinha preparado, outra metade veio do coração aqui, veio do fogo do momento. Eu senti que eu precisava falar. E eu não estou falando só para vocês que estão assistindo a live como espectadores, tá? Estou falando também para todo mundo, para a família que está assistindo, estou falando para o time que está assistindo, estou falando para mim também, para que eu fortaleça também essa crença. Cara, isso aqui é uma comunidade que a gente está construindo junto, tá? É junto, tudo isso que a gente está fazendo é junto, tá? Cara, fico muito feliz por todo mundo que contribui com isso. Amor, vem aqui, tá? Pessoalzinho, ó, então eu tenho 3 pedidos para vocês, tá? Pedido 1 para vocês, vou postar a frase do dia hoje, forte, tá? Queria que vocês curtissem a frase de hoje, compartilhassem com todo mundo, conta a história que eu falei hoje do Vitor, história muito legal, profunda, tá? Então, conta essa história para as pessoas. Todo dia a gente faz um sorteio ali na frase do dia, então se você marcar 2 pessoas, você está participando do sorteio do método financeiro, que está ali na mochila, mas vocês já conhecem, podem comentar quantas vezes quiserem. Comentam pessoas que não estão participando do desafio para trazer elas para cá, isso é muito importante. Parabéns para 50 mil contas do Instagram que tiveram aqui hoje. Espero vocês amanhã, tá? Ó, Zuki, amanhã vamos participar, hein, Zuki? Amanhã vai ser demais. Foi do coração. Pô, obrigado para todo mundo que compartilha a live, tá? Então talvez você tire um print aqui, por exemplo. Vamos tirar um print aqui? Ó, vem cá, amor, vem cá, vamos tirar um print. Ó. Tira um print aí, galera. Ó. Beleza? Tira um print, pô, compartilha nos stories, marcando, fala, galera, participa amanhã e tal, isso vai ajudar pra caramba a gente. Mais algum recado? Pô, o recado é que a mensagem do fósforo ficou para amanhã, o experimento que eu vou fazer, então guarda com você aí o fósforo, tá? E, eu devo abrir, acho que na semana que vem, algumas vagas também para nova turma do treinamento que eu vou lançar. Não é para todo mundo, tá? Não é para todo mundo, são para poucas pessoas aqui com certeza. Depois vai no link da minha bio do Instagram, vê tudo lá, vê se é para você. Se não for, pô, deixa para lá, mas se for, pode fazer uma diferença grande para você, tá bom? Grande abraço então, espero vocês amanhã 5 e 6.